Olá, alunos do sexto ano. Hoje a nossa aula de história, continuando nosso conteúdo, né? Conteúdo sobre sociedades antigas do Oriente. Hoje nós iremos estudar as páginas, né? Páginas 80 a 82, que tem como subtítulo, Hebreus, Fenícios e Persas. Vamos lá. No Oriente Médio também existia línguas, né, aparentadas, que, mesmo apresentando diferença entre si, têm a mesma raiz. É o caso do hebraico, do aramaico e do árabe. Três línguas classificadas como semitas. O nome semita deriva de Sem, no caso, uma figura bíblica que seria o ancestral dos hebreus, dos árabes e de outros povos antigos que falavam línguas aparentadas, como os assírios, da Mesopotâmia e os fenícios. Outros povos que se estabeleceram no Oriente Médio, cuja língua perdurou, foi o povo persa, né? Hoje, o persa é mais conhecido como Farsi e é uma língua oficial de países como o Irã e o Afeganistão. Então, nesse caso, como nós já comentamos sobre as pessoas, né, os povos que viveram ali na Mesopotâmia, a terra entre rios, aqui, certo? Agora, nós iremos falar mais além que envolve, né, o Oriente Médio. No Oriente Médio, existiam vários povos, certo? Os que habitaram naquela época ali no Oriente Médio. E hoje nós iremos estudar sobre três deles: os hebreus, os fenícios e os persas. Nesse caso, esses três povos habitavam ali naquela região e eles tinham algo em comum, né? Que a questão da língua, a linguagem deles. A linguagem dele tinha uma semelhança. Por quê? Porque, na realidade, devido à origem do aramaico e do árabe, certo? Que são classificados como línguas semitas. E por quê? Porque esse povo, segundo o que se acredita, eles descenderam de Sem, certo? Que era um dos filhos de Noé. Noé tinha três filhos, né? Que era Sem, Cã e Jafé, se não me falha aqui a memória. Então, os semitas são descendentes de Sem. Por isso é tido como aparentadas, né? A questão das linguagens dele era aparentadas porque eram parentes. Ainda que houvesse ali uma pequena diferença entre eles, a língua tinha a mesma origem. Outra língua que se destacou no Oriente Médio foi a linguagem dos persas, né? Que existe até hoje, sendo uma língua oficial do Irã e do Afeganistão. Hoje, na nossa aula, nós iremos estudar um pouco sobre o povo hebreu, certo? A religião, né, a língua, a religião e os costumes dos judeus da atualidade têm sua origem nos antigos hebreus. Segundo a tradição bíblica, a história do povo hebreu começou quando Abraão
obedecendo a uma ordem divina, guiou seu povo da Mesopotâmia para Canaã, a terra prometida, território que atualmente corresponde à Palestina. Para alguns especialistas, os hebreus teriam saído da Mesopotâmia por volta de 1900 anos de Cristo. Certo? Então, nesse caso, os hebreus, eles são tidos como os descendentes diretos, né? Direto de Abraão, que na realidade Abraão saiu daquela região ali, na Mesopotâmia, de Ur, né, se não me falha. Então, ele fez uma longa viagem atrás de uma promessa, né? A promessa de que Deus daria para ele uma terra que emanava leite e mel, uma terra bem fértil, né, na questão da produtividade. Então, na questão deles, não existe hoje, na questão do estudo, né, dos hebreus, para estudar e conhecer melhor a sua história, não existe hoje esculturas, né, não existe sarcófagos, não existe pinturas, certo? Templos, outras formas para pesquisar a história dos hebreus. Não existe muitos, né? Existe a Bíblia, porque a Bíblia é a principal fonte de estudo sobre esse povo, certo? Nesse caso, a Bíblia é uma narrativa religiosa e escrita por muitas mãos, e é um desafio permanente para os pesquisadores separar o que é narrativa religiosa do que é evidência histórica. Certo? Então, os pesquisadores, os historiadores, eles têm esse desafio, que é o desafio de separar, né? Uma narrativa histórica e uma narrativa religiosa. Bem que a própria Bíblia dos hebreus, né, dos judeus, existe sim diferença. Existem livros de sabedoria, existe livro de cântico, existem os livros históricos, né? Assim como a Bíblia católica também assim divide. A Bíblia evangélica, dos cristãos evangélicos, dos cristãos católicos, todas elas têm essa divisão de livros. Porém, dentro dos livros históricos, há sim questão de religiosidade. Então, o historiador, o pesquisador, procura entender e separar esses pontos, né? Então, o povo hebreu são povos, né, descendente, ou é o povo que descende, né, que nasceram ali a partir do patriarca inicial, o primeiro patriarca, ou o maior patriarca, segundo a própria Bíblia, né? O maior patriarca da história do povo hebreu, que é mais conhecido hoje também como judeus, né? Os judeus que nós conhecemos hoje, são os hebreus que nós estamos estudando aqui. Continuando. Os hebreus, eles saíram ali, né, a história, saíram ali da Mesopotâmia, próxima àquela região ali, na época de Abraão, e migraram ali para a Palestina, poucas pessoas. Só que teve ali secas, né, na terra, teve seca, tá? E eles tiveram que saírem em busca para sobreviver, né? Devido a essa seca, eles migraram ali para o Egito. Lá no Egito, já não teve várias vezes que no período de Abraão, eles foram ali, 2 ou foi 3 vezes, eles foram ali para o Egito devido à questão das secas, né? Fugindo de seca e outras coisas.
Já na época dos filhos de Abraão, mais específico na época de Jacó, também houve ali uma grande seca, né? E um dos filhos de Jacó, na época, vivia ali no Egito, né? Segundo a narrativa bíblica, que no caso era José, né? José era uma pessoa ali de grande influência no Egito. Nessa época, eles fugiram da seca para o Egito, onde nasceu ali Moisés, certo? Quando Moisés nasceu no Egito, né, os pais dele sendo hebreus, foi a época em que houve ali o êxodo, né? Eu acredito que você já ouviu falar no êxodo do Egito, o êxodo que eles tiveram, né? De sair ali do Egito. E nesse período, por meio da mão de Moisés, que era o líder na época que eles saíram ali do Egito, que Deus operou assim, a divindade operou ali 10 pragas, né? E assim eles foram libertos ali da mão do faraó e foram em busca da terra prometida. Nesse caminho, Moisés recebeu ali os 10 mandamentos, que são muito conhecidos hoje, certo? Que são os mandamentos tanto da religião judaica, como também da religião do cristianismo. Quando falamos em cristianismo, nós envolvemos o quê? Todas as religiões que são tidas como religião cristã. Nesse caso, catolicismo, protestantismo, que hoje chama muito crente, né? Então, nesse caso, os 10 mandamentos foi entregue ali por Moisés, para Moisés, né? Que é chamado Código de Leis do Povo Hebreu. A vida dos hebreus, eles se baseiam nos 10 mandamentos. Então, quando o povo hebreu se estabeleceu ali como um reino, o primeiro rei do povo hebreu foi Saul. Só que um rei que mais se destacou, certo? No reino dos hebreus, né? No reino hebreu, foi o rei Davi, certo? Que ele começou a reinar, né? Ou a governar em 1000 e terminou seu reinado em 965 a.C. A cidade de Jerusalém foi transformada na capital do reino, certo? Na nova capital, Davi centralizou o culto ao Deus único, que é Yahvé, muito conhecido como Javé ou Jeová, certo? Convertendo o monoteísmo hebraico em religião do Estado. Acredita-se que quando Abraão saiu, né, de sua terra em busca da promessa, acredita-se que ele era assim politeísta, mas a partir da promessa ele passou a ser monoteísta. Então o povo hebreu, eles sempre seguiram a questão do monoteísmo, né? Mas quando Davi, na realidade, assumiu ali, ele colocou mais presentes, certo? E Davi, depois de Davi veio Salomão, que fez o templo, né? Construiu ali o templo de Salomão, muito conhecido também. Só que foi, como nós podemos ver aqui, destruído esse templo. Em 926, certo? Depois, né, da morte de Davi, um dos filhos dele se rebelou ali, dividindo o reino. Então ficou conhecido como o reino de Israel, o reino do sul, né, ou o reino do norte, e no sul ficou conhecido como o reino de Judá. E assim tendo Jerusalém como sua capital. Após a divisão de 2 reinos, os habitantes do reino de Judá passaram a ser conhecidos como judeu, certo? Que nós conhecemos judeu. Havia apenas só o reino os hebreus, aí depois dessa divisão ficou conhecido como o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Em 722,
os assírios, né, em 722 a.C., os assírios conquistaram o reino de Israel, ou seja, o reino do norte, deportando sua população para o território assírio, levaram estrangeiro para ocupar a terra conquistada. O reino de Judá resistiu por mais tempo aos ataques de outros povos. Já no século I a.C., a região passou a ser domínio do Império Romano e os conflitos entre os governantes romanos e os judeus passaram a ser constantes. Em 70 d.C., os romanos aniquilaram uma grande revolta judaica, saqueando e destruindo o templo de Jerusalém e expulsando os judeus da região. Então foi assim que aconteceu. Nessa época, o Império Romano, né, que mandava, eles saquearam ali e destruíram o templo de Jerusalém, que é o templo conhecido como o Templo de Salomão. Depois dessa época, ele não foi mais reconstruído. E aqui nós vamos pesquisar alguns costumes do povo hebreu. Comente a religião do povo hebreu, 5 linhas no máximo. Quem foi Abraão, o primeiro patriarca do povo hebreu? Cite os nomes das 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel nós podemos ver aí nesse mapa, viu? No mapa da página 82. E nós temos aqui as 12 tribos, certo? Que era a divisão das terras de Israel. Cada filho de Israel ficou com um, porque Israel, na realidade, é um nome de uma pessoa. Certo? Esse nome, ele recebeu esse nome depois de um evento que aconteceu com ele, que foi Judá. Né? Aliás, Jacó ficou conhecido como Israel. E bons estudos.